Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da nossa sala de adolescentes e jovens da Igreja Presbiteriana de Itapuca. E vamos agora começar a nossa aula. Antes de começar, eu convido vocês para uma oração. Vamos orar. Pai, muito obrigada. Obrigada por mais um momento que estamos aqui para aprender mais da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a colocar no nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoe a vida de cada adolescente e de cada jovem que estiver escutando esta palavra. E abençoe, no geral, toda a nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então. Eu vou compartilhar os meus slides com vocês. Share screen. Vamos lá. Então, deixa eu ampliar a tela aqui. Hoje, a aula trata uma questão de foco. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão de foco, né? Então, o que a gente tem como foco? O que é foco, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho o que a questão do foco implica na nossa vida como cristão, né? E quais são as necessidades e as dificuldades que nós temos quando nós perdemos o foco, né? E nosso texto base é Mateus 14, de 22 a 33. Então, a gente vai ler esse texto aos pouquinhos, né? A gente vai ler esse texto e a gente vai junto trabalhar esse texto, tá? Só que antes de fazer a leitura dele, eu vou passar um vídeo para vocês. Deixa eu parar o compartilhamento aqui para poder enviar para vocês o nosso vídeo. Então, vejam o vídeo aí. Espera um pouquinho. Deixa eu só abrir aqui. Para vocês verem. Ok. Prontinho, vamos compartilhar. Pera que eu tenho que mudar o som. Essas coisas de internet, gente, é um pouquinho complicado, né? A gente já sabe disso, mas vamos que vai dar tudo certo. Vou ampliar aqui o vídeo para vocês verem. Tudo ok? Não, não, peraí. Venho de bom ânimo. Sou eu. Não tem. O que foi, Rô? Ah, tá sem foco? Não tá nítido? Não deu para ver direito o vídeo? Ah, então tá. É uma questão de foco. Nós tivemos aí uma situação no nosso vídeo que não deu para a gente ver muito bem, né? Por conta do foco. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conhecer um pouquinho a nossa situação, né? A nossa vida realmente. Como que a gente pode mudar essa questão, né? Do foco. E não fica fácil, né? Coloquei um pedacinho do vídeo aí e foi realmente de propósito, que não deu para enxergar, né? Por conta da falta de foco. Então, o que significa a palavra foco? O que significa? Né? Eu vou procurar aqui no dicionário para vocês verem o que significa.
Ponto para o qual converge alguma coisa. Ponto central que dá origem a alguma coisa. Centro, ponto que recebe a convergência, que é alvo de alguma coisa. Então, nós temos um ponto a seguir. E quando a gente perde esse ponto? Quando a gente perde esse alvo? O que será que acontece? Né? Então, o foco realmente ele nos leva. E quando a gente não tem o foco, quando a gente tem a dificuldade com o foco, a gente tem a dificuldade em ver o vídeo, como a gente percebeu agora. A gente não conseguiu ver o vídeo total. Por quê? Porque nós tivemos a situação da falta de foco, né? E quais as explicações na vida cotidiana e espiritual? Na vida cotidiana, você não tem um foco. Poxa, eu quero estudar para o vestibular. Eu quero o vestibular de tal área. Se eu não tenho esse foco, eu vou estudar para quê? Vou estudar por estudar ou nem vou estudar, né? E qualquer outro foco, poxa, eu trabalho para isso. Se você não tem um foco no seu trabalho, você vai se decepcionar com o trabalho, você vai gastar seu dinheiro à toa, e sempre vai ser assim, triste, né? E não vai ter o foco. E na vida espiritual? Quando a gente não tem o foco na vida espiritual, o que acontece com a gente? A gente perde a visão de Jesus. A gente começa a olhar para os lados e começa a perder realmente aquela visão que nós precisávamos ter. E quais são as implicações de tudo isso? O que acontece com a nossa vida quando a gente perde este foco, né? Ter foco é ter objetivos claros e querer saber aonde se quer chegar e como. Então, eu preciso ter o meu objetivo claro. Eu preciso ter a visão, tanto na minha vida cotidiana, como na minha vida espiritual. Eu preciso ter um caminho a seguir, um alvo a atingir e saber onde eu quero chegar e como. O que eu vou fazer para poder chegar nesse alvo, né? Então, agora, vamos ver o vídeo? Agora sim, sem o embaçamento, com foco, com nitidez, vamos assistir. Deixa eu parar aqui. O compartilhamento para compartilhar novamente agora o vídeo correto. Vamos lá. Ok. Essa é a história do texto base de hoje. Bem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Tudo bem.
Muito bem. Então, agora, a gente vê, né? Por que duvidaste, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre as atitudes de... As atitudes de Pedro, né? Vamos ver aqui. Ok. Joia. Então, o primeiro ponto aqui da nossa revista, ele fala: foco para não acreditar em fantasmas. É engraçado até, né, a gente falar, poxa, foco para não acreditar em fantasmas. Eu não acredito em fantasma. Nossa, Pri, pelo amor de Deus, não dá para pensar isso. Só que, na hora, a Bíblia fala que eles acreditaram, né? Vamos ver aqui, Mateus 14, 25 a 26. Peguem a Bíblia de vocês, já deixam o texto aberto. Mateus 14, 25 a 26. Está escrito assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Então, os discípulos que andavam com Jesus, lado a lado, ficaram com medo, né? Achando que ele era um fantasma. Então, assim, o que a gente toma de lição aqui dessa parte? Se os discípulos tiveram essa dúvida, quem somos nós para não ter? Né? Achando que Jesus está tão distante, ele é um espírito, né? É algo tão distante de mim. Isso é falta de foco. Quando a gente está com falta de foco, a gente pode sim não ter medo de um fantasma, como se fosse isso, mas achar que Jesus é um espírito que está super distante de nós, né? Então, esse pensamento é muito importante. Que imagem você tem de Jesus? Para você, Jesus se parece um ser do outro mundo ou é seu amigo íntimo e salvador? Então, vamos pegar essa situação que os discípulos passaram de medo, né? Esse medo de fantasma, e pensar no meu relacionamento com Jesus. Jesus, para mim, é um espírito do outro mundo, é alguém totalmente fora de mim. Se ele aparecesse aqui, eu ia tremer de medo, ou ele é meu amigo íntimo e meu salvador. Então, o nosso foco é pensar que Jesus é o nosso amigo íntimo. Ele está aqui conosco, do nosso lado, e a gente precisa olhar para ele, sem medo, né? Sem medo de nada. O próximo tópico da lição é foco para andar sobre as águas. Então, olha só, no nosso vídeo do início, a gente viu lá, Pedro andou sobre as águas. Vamos ver no nosso texto? Mateus 14, 27 a 28. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: venha. Vou ler o 29 também. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, olha só, quando eu tenho um foco, eu faço coisas que são impossíveis, né? A ideia de Pedro aqui, andar sobre as águas, é algo que o Mar da Galileia, nós conhecemos tempestades, nós sabemos como elas são terríveis, né? No mar, então, nós já vimos vídeos, já vimos fotos disso, e nós sabemos como que no mar isso fica tão mais violento, tão mais pesado, né? E o Mar da Galileia é um mar também muito violento com as tempestades e os ventos que trazem, né? A gente conhece isso de acordo com a história. E várias vezes é tratado na Bíblia, né? E assim, ele andou sobre as águas. Ele olhou para Cristo e ele andou sobre as águas, né? Então, eu preciso ter esse foco. Quando as tempestades vêm, é momento de colocar em prática o que se sabe e o que não se sente. Olha que fantástica essa frase, né? Então, assim, vai vir tempestade na sua vida? Vai.
Essa ideia de que você é cristão e você não vai ter sofrimento, você não vai ter tempestade, não vai ter dor, é mentira, tá? Porque o próprio Cristo sofreu, o próprio Cristo teve dores. E por que que ele falou isso? Ele passou para saber que nós temos um Deus que sabe a dor que a gente sente, né? Ele entende a dor que a gente sente. Então, para ter essa ideia mesmo de no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a gente acreditar que Cristo venceu. E a gente tendo esse foco, olhando para Ele o tempo inteiro, a gente consegue vencer a tempestade. Então, quando a tempestade vem, é momento de colocar em prática tudo o que se sabe. Então, eu aprendi tudo isso com meus pais, aprendi na escola dominical, aprendi na igreja, aprendi lendo a Bíblia, estudando, eu aprendi. Agora eu preciso colocar em prática. Na hora de uma tempestade que vem na nossa vida, é a hora que a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Sobre fé, sobre amor, sobre esperança, sobre alvo, sobre olhar para Cristo, saber que Ele é o nosso foco. Tá? Então, toda vez que vocês estiverem passando por uma dificuldade, não deixem de olhar para Cristo, tá? E nós temos o outro versículo, né, que não para por aí a nossa história. O terceiro ponto é foco para manter o foco. Então, vamos ver lá. Mateus 14, de 29 a 31. Eu vou ler mais uma vez o 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sob as águas e foi ter com Jesus. Então, no ponto anterior, nós vimos que quando ele manteve o foco, quando ele olhou para Jesus, e enquanto ele fez isso, ele andou sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Então, olha só. O momento em que Pedro parou de olhar para frente, parou de olhar para Cristo, e começou a olhar para o vento, começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para a força da água, ele teve medo. E, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Olha só, ele perdeu o foco, né? Ele perdeu. Se ele continuasse olhando para Cristo, ele atravessaria o mar, com os pés quase que enxutos, né? Com o corpo enxuto, com certeza. Então, ele começou a afundar, né? Começou a submergir na hora que ele começou a olhar a força do vento, na hora que ele começou a olhar a força da água. Então, quantas vezes que a gente tem uma situação que a gente sabe que com Cristo seria tão melhor, seria tão mais fácil, mas a gente perde o foco. A gente olha muito mais para a tempestade e começa a afundar. Né? E o versículo 31 fala, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, você, jovem, adolescente da Igreja Presbiteriana de Itapuca, por que que você duvida que essa tempestade está no controle de Deus? Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas todos nós vamos passar por tempestades mais fortes, mais fracas, mas o que acontece que você está perdendo o foco em Jesus Cristo? Não perca o foco em Jesus. Que enquanto você estiver com os olhos nele, você vai andar sobre as águas. Tá? Então vamos ler agora Hebreus 12, de 1 a 3. Abram aí a Bíblia de vocês, Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Vamos ler juntos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. As tempestades vão vir, meus amores. Elas vão vir. O que vai fazer diferença é a nossa atitude. Como que a gente vai fazer? A gente vai manter o foco em Jesus ou a gente vai desviar o foco e passar o foco para outro lado, as tempestades, os medos e os temores que vierem junto com a tempestade? Então, a gente tem uma escolha a fazer. A aula de hoje, ela pede para que você escolha Cristo, né? Tenha o foco em Cristo Jesus o tempo inteiro. Não importam as circunstâncias, não importam as dores que você for passar. O que importa é que Cristo é o seu alvo. Lembra que a gente falou de foco lá no começo da aula? O que é foco? É o meu objetivo. É saber como e onde e quando eu quero chegar em tal lugar. Então, qual é o seu foco espiritual? Como que você quer olhar Jesus o tempo inteiro na sua vida? Né? Essa é a tarefa da semana, tá? Faça uma lista dos ventos que podem fazer você perder do foco em Jesus e compartilhe no nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Então, quais? Podem colocar 3, tá bom? Vou pedir pouquinho. 3 ventos. Quais são os ventos aí que podem tirar você do foco de Jesus? Nós colocamos aí a tempestade que realmente, né? A tempestade deu medo em Pedro, mas há várias tempestades, né? Há vários ventos que podem tirar o nosso foco de Jesus Cristo. E coloquem para mim, tá? Façam essa tarefa e coloquem lá no grupo quais são os ventos que podem fazer a gente perder o foco em Jesus, tá? Vocês têm a semana para fazer isso até sábado que vem, até sábado, tá bom? Então, não deixem de fazer essa tarefa. E qual é o fechamento da aula de hoje? Uma vez que você entendeu o que significa manter o foco em Jesus, aproveite o aprendizado para falar com um amigo sobre o assunto. Todos nós temos um amigo que está desesperado. Agora, com essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, nós temos muitas pessoas que estão sem esperança, estão sem olhar para nenhum horizonte, sem alvo, sem foco. Então, peça para o Senhor, para essa semana, você ser usado, você ser usada para falar de Jesus, falar do foco. Olha, vamos arrumar, vamos ajustar a sua lente, ajusta a lente da sua visão, ajusta o foco para que você consiga ver o que Jesus quer que você faça, para que você tenha visão de Jesus no seu alvo, no seu objetivo, né? E você vai ver que a vida vai ser bem mais tranquila. E se você, meu amor, que está assistindo a aula hoje, está perdendo foco, que em nome de Jesus você volte a arrumar a lente dos seus óculos, tá? Arrume a lente, ajuste o foco da sua câmera, dos seus óculos, tá? Para que você volte a enxergar, porque, como nós sabemos, muitos são os ventos que podem tirar a nossa distração, tá? Que podem tirar o foco de Jesus do nosso caminho. Prossigamos para o alvo. A gente vai caminhar até a nossa morte. A gente vai precisar pedir para o Senhor nos ajudar a olhar para Ele até a nossa morte, tá? Então, que vocês comecem agora, com a idade que vocês têm hoje, a pedir: Senhor, ajusta minhas lentes. Senhor, me ajude a olhar para o foco. Me ajude a olhar aquilo que o Senhor quer que eu olhe. Qual é o alvo? E me ajude a falar sobre isso. A gente precisa aprender a usar o nosso tempo de aprendizado para proclamar também o Evangelho. Então, tudo aquilo que a gente aprende aqui nas nossas aulas, quer presenciais, quer não presenciais, a gente precisa proclamar. Então, que o Senhor use você também. Além de modificar a sua visão,
que Ele possa também usar você para fazer diferença na vida do seu colega de trabalho, ou de faculdade, ou de colégio, ou na própria família. Quantos aqui que não tem a família toda convertida? Então, que você possa ser usado pelo Senhor para ajustar o foco das pessoas que estão perdidas e olhando somente para a tempestade. A gente começar a contar aqui quantos números de suicídios que aumentaram, gente. E por que aumentaram esses números? As pessoas perderam o foco. As pessoas estão sem alvo, sem objetivo, sem saber onde elas querem chegar. Você pode ajudá-las. Então, que em nome de Jesus, Ele possa nos usar, você e a mim também. Que Ele possa nos usar para falar do foco e do alvo que é Cristo Jesus. Qualquer tempestade que você tiver na sua vida, que você saiba que essa tempestade vai ser muito mais mansa e mais tranquila. Ela vai existir, tá? Não venha com essa ideia de que você é cristão e você não vai ter nada, você vai ter. Só que ela vai ser muito mais tranquila com você olhando sempre para o alvo, prossigando o alvo que é Cristo Jesus, tá? Então vamos prosseguir a isso, vamos ajustar a nossa visão, tá? Então, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui acaba a minha apresentação. E a minha oração realmente é que Deus abençoe a vida de cada um e que Ele nos use para ajustar focos de pessoas que estão sem foco por aí. E a começar em nós, que Ele ajuste o nosso foco se tiver necessidade também. Olhemos sempre para o alvo, que é Cristo Jesus. Grande beijo para vocês, que Deus abençoe e tenhamos todos uma boa semana. Até a próxima semana. Beijo, tchau.